Olá pessoal, como vocês estão? Vamos dar início à semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4, e voltado para o terceiro ano do ensino médio, a gente vai falar um pouco sobre alimentos transgênicos. Então, o que são alimentos transgênicos? Primeiramente, eles correspondem aos alimentos que são geneticamente modificados, que a gente chama de AGM, ou seja, são aqueles em que o DNA é modificado. Esses alimentos, eles são produzidos em laboratório, por meio de técnicas artificiais, da engenharia genética. Assim, os embriões, eles são o quê? Eles são alterados na medida em que recebe um gene da outra espécie. Então, como vocês podem observar na imagem, eu coloquei o exemplo do tomate, eles vão pegar um pedaço do código genético do tomate e vão codificar com outra coisa. É claro, eles vão ter um objetivo para isso. O que pode ser? Às vezes o tomate ele não está conseguindo se desenvolver por uma questão ambiental. Então ele vai pegar alguma característica de uma bactéria ou de um fungo que seja resistente àquela condição. Ou o tomate ele está sofrendo com pragas. Então eu vou pegar também um código genético de uma bactéria que é resistente a determinada praga, codificar com o código genético do tomate e fazer essa modificação. Como vocês podem ver ali na segunda imagem, eu tenho um tomate normal, é um desenvolvimento normal, sem ter nenhum tipo de modificação genética, e eu tenho o tomate transgênico. Você pode ver que o tomate transgênico ele é mais vermelhinho, ele parece que ele está num ponto ideal para ser consumido, ele foi modificado. Então, alguma coisa que estava fazendo com que ele não se desenvolvesse, o cientista foi lá, não, vamos modificar, porque aí ele vai se desenvolver melhor, Em relação, esses alimentos transgênicos, hoje existe uma legislação sobre esses alimentos. Então, todos os alimentos que são modificados geneticamente, eles têm que vir no rótulo com esse símbolo T. Então, eu tenho um triângulo e um T dentro, que está representando os alimentos transgênicos. No Brasil e na União Europeia, é obrigatório, independente se o alimento tenha 1% de modificação. Ele tem que ser modificado, entendeu? Porque o consumidor, ele tem que ser alertado do tipo de alimento que ele está comendo. Se é modificado, se não é, se é orgânico, como tem os alimentos orgânicos hoje que vem com o símbolo também. Então, a população ela fica ciente de que aquele alimento que ele está consumindo foi mudado geneticamente. Mas, então a gente vê essa questão dos transgênicos como um avanço tecnológico, um avanço da ciência. Mas claro que todo um avanço existe as suas vantagens e as suas desvantagens, E quais são essas vantagens dos alimentos transgênicos? Primeiro, maior produtividade e redução de custos. Então, eles conseguem produzir muito mais do que produzia antes. Aumento do potencial nutricional do alimento. Então, como eu estou modificando ele geneticamente, então eu posso pegar um código genético de um outro animal que sintetize determinado nutriente ou de outra planta que sintetize e coloque na outra, para que ela tenha também esse potencial nutricional. Então, eu posso fazer isso. Plantas mais resistentes às pragas, como insetos, fungos, vírus, bactérias, Então, eles também conseguem criar essa resistência, como eu falei. Dou o exemplo do tomate. O tomate podia não estar se desenvolvendo por uma determinada praga. Eu peguei um animal, o código genético de um que é resistente àquela praga, codifiquei com o código do tomate e o tomate consegue se desenvolver com uma resistência contra aquele lá que estava matando ela. Aumento da tolerância das plantas às condições adversas do solo e do clima. Redução do uso de agrotóxicos. Porque se a planta é resistente, eu não preciso usar agrotóxico. O agrotóxico é o quê? Ele faz com que eu mate aquelas pragas que estão prejudicando a lavoura. Então, se as plantas são modificadas e têm essa resistência, eu não preciso usar o agrotóxico. Isso é uma vantagem maravilhosa. Mas de todas as vantagens, existe a desvantagem que esses alimentos agrotóxicos trazem também. Primeiro, desenvolvimento de doenças alérgicas e o câncer. Então, a pessoa pode... Porque o que acontece? Eu estou modificando e estou colocando no organismo da pessoa algo que não é próprio.
que não o nosso organismo ele não está adaptado a receber isso, então ele vai dar uma reação alérgica. Muitos estudos, né, vêm trazendo que esses alimentos transgênicos podem causar câncer. Então foram vários estudos, até um artigo que eu li de 2012 de uma universidade francesa. Eles fizeram um teste com 200 camundongos. E eles alimentavam esses camundongos com milho transgênico. E a maioria praticamente todos os camundongos desenvolveram câncer. Então eles fazem essa relação. Então tem testes. Hoje existem artigos mostrando que os novos transgênicos não são prejudiciais. E claro, eles vão ter que fazer todas as melhorias. Como a gente viu, existem várias vantagens. Mas o que adianta ter várias vantagens se uma população vai cada vez mais adoecer? Então é um risco muito alto, assim, né? Um preço muito alto a se pagar com a população adoecendo. Então tem que se fazer testes muito minuciosos para ver realmente quais são os efeitos colaterais. E aí muitas vezes é associado sim o câncer com esse consumo de alimentos transgênicos. Outro, o desequilíbrio ambiental, né? Poluição do solo, da água, do ar, o desaparecimento de espécies, perda da biodiversidade, contaminação de sementes, porque pode dar certo, pode ser que você vai modificar e acaba prejudicando aquela espécie. Então existe uma desvantagem muito séria que tem que se repensar. Hoje existem muitas pessoas que são contra, né, e que não compram alimentos transgênicos. Além do medo, né, dessas reações e por causa de estar prejudicando o meio ambiente de determinada forma. Então tem que se repensar a maneira ou se vai fazer a utilização ou não. E claro, os cientistas vão continuar fazendo testes para que ele seja eficaz futuramente. Porque se a gente for analisar as vantagens, são boas, né? Aí entrando nas questões, né, disponível pelo PET, da PUC, né, de Campinas, São Paulo, de 2017, ela traz assim: leia atentamente a afirmação abaixo sobre os produtos transgênicos. Alimentos transgênicos são alimentos geneticamente modificados com alteração do código genético. A afirmação é correta e por isso só os criadores em laboratórios especializados que possuem técnica para modificar o código genético? Não. B. Correta, pois alterações do código genético faz com que os organismos sintetizem novas proteínas? Também não. C. Incorreta, pois o código genético dos organismos transgênicos é alterado apenas em algumas partes do genoma? Também não. D. Incorreta, pois tanto os organismos transgênicos como não transgênicos possuem o mesmo código genético. Realmente é incorreto, porque se eu estou fazendo uma alteração do código genético, eu estou modificando, né? Então não vai ter o mesmo código genético. Então a alternativa correta é a D. Se a gente for analisar aí, ó, correta, pois o organismo transgênico possui o código genético alterado para serem mais produtivos. Também não. Então, o que encaixa com a afirmação da frase que os alimentos transgênicos são alimentos geneticamente modificados com alteração do código genético, a afirmação é incorreta, pois tanto organismos transgênicos como não transgênicos possuem o mesmo código genético. A questão 2. A questão 2 trouxe assim: no Brasil foram plantados 4,3 milhões de hectares com sementes de soja, milho e algodão transgênico em 2003. Com um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, esse desempenho levou o Brasil a consolidar a posição conquistada em 2009 e o segundo lugar no ranking da área plantada com transgênico no mundo, ficando para trás apenas nos Estados Unidos. Então aqui mostra, né, a doação dos transgênicos no Brasil, como que foi aumentando o número de transgênicos aqui. De 2009 ele tinha 71% de soja, em 2013 foi 92%.
de áreas, de hectares plantados, né? No mesmo caso do milho, aumentou muito mais, né? De 31 em 2009, em 2013 já era 90%, né? Com 12 hectares plantados em 2013. No algodão, a mesma coisa, de 16%, ao longo dos anos, até chegar a 2013, ele já tinha 43%. Então, aumentou muito o número de plantações e hectares, né, de alimentos transgênicos. Aí, sobre o assunto, assinale o que for correto. Então, o que acontece aqui? A característica de interesse retirada do outro organismo de espécie diferente será manifestada em decorrência da transcrição do RNA transportador sintetizada a partir do RNA recombinante? Não, porque eles precisam do RNA mensageiro e não do transportador para fazer essa modificação, tá? P. As enzimas de restrição empregadas no DNA recombinante são fundamentais porque permite modificar as sequências de bases nitrogenadas do DNA. Não só a tecnologia de DNA recombinante, existem outros fatores que também vão precisar para ser modificado, então a letra B também não. C. Diferentes variedades de milho podem ser obtidas com a utilização de outros genes por meio da técnica denominada clonagem. Também não, porque aqui já não se enquadra a essa técnica de clonagem, tá? Que clonar, eu vou clonar inteirinho. Então, um outro produto clonado é tipo assim, como eu pegasse o tomate e fizesse outro organismo idêntico a ele, tá? Agora, o transgênico não, eu vou modificar apenas um gene, uma característica específica. A clonagem já é fazer um outro idêntico ao outro, ao que foi clonado. AD. As sementes de soja, milho e algodão transgênico são produzidos pela técnica de melhoramento vegetal convencional? Não, né? É a engenharia genética que vai fazer todo esse estudo, que é o estudo dos transgênicos, então não é o genético vegetal convencional, não é algo convencional, né? E, através da tecnologia do DNA recombinante, foi possível produzir planta geneticamente modificada com genes bacterianos que confere resistência a pragas da lavoura? Isso é o verdadeiro. Então, o que aconteceu? Eles conseguiram aumentar muito a produção deles, a área de plantio. Por quê? Porque eles pegaram essa tecnologia do DNA recombinante, pegaram o gene bacteriano que era resistente a determinada praga, codificou, né, com milho, e o que aconteceu? A planta ficando resistente, eu consigo ter uma produção muito maior. Então, a alternativa, né, correta é a letra E, que só através do DNA recombinante que foi possível produzir planta geneticamente modificada com genes bacterianos que vão conferir essas resistências à praga. Na questão 3 do Enem de 2012, o milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com uma transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência ao quê? Primeiramente, que a gente tem que entender que essa expressão do RNA, do DNA recombinante, ele só se dá pela tradução do RNA mensageiro, né? Então, o RNA mensageiro ele tem que sintetizar, né? Ou a partir do próprio, né? Do seu próprio mecanismo ali, necessário para fazer o quê? A produção de uma outra fita de RNA com a característica que ele quer que se manifeste. Então, eu preciso, primeiramente, do RNA mensageiro. Então, o que acontece? Vamos analisar as informações aqui, as alternativas. A. Um incremento de DNA a partir da duplicação do gene transferido? Não. B.
a transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido? Não, porque o RNA transportador não vai estar trabalhando ali. C. Da expressão de proteína sintetizada a partir do DNA não hibridizado? Também não. D. Ela é da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original? Também não. Não vou fazer uma síntese de carboidratos. Não tem nada a ver. Aí, a tradução do RNA mensageiro sintetizada a partir do DNA recombinante. Essa está correta. Então, ele precisou pegar aquele milho, vamos dizer assim, o original, sintetizar o RNA mensageiro a partir do RNA recombinante, para ele formar um outro, né? O outro tipo de milho transgênico. O milho transgênico, a partir daquele original, eu preciso dessa tradução do RNA mensageiro primeiramente. Então, na questão 3, a alternativa correta é a letra E. Na questão 4, do Enem de 2011. Um instituto de pesquisa norte-americana divulgou recentemente ter criado uma célula sintética, uma bactéria chamada Mycoplasma nichloides. Os pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos que formam um único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de bactéria, a Mycoplasma capricornis. Após a introdução do cromossomo, na Mycoplasma capricornis, foi neutralizada e o cromossomo artificial, da micoides, começou a gerenciar a célula produzidas em suas proteínas. A importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve a o que se deu essa nova tecnologia, Então, primeiro, a possibilidade de sequenciar genomas de bactérias para serem usados como receptores de cromossomos artificiais. Não, porque eles não vão fazer esses. Não vai pegar o genoma, tá, gente? É um gene específico. B. Capacidade de criação pela ciência de novas formas de vida utilizando substância como carboidratos e lipídios? Não, porque eles não fazem a utilização dos carboidratos e lipídios, tá? Nesse processo. C. Possibilidade de produção em massa da bactéria Mycoplasma capricornis para distribuição em ambiente natural? Também não. Não se encaixa ao que está falando ali, D. Possibilidade de programar geneticamente micro-organismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas e combustíveis? A gente pode ver como certa, Porque eu consigo produzir outros produtos, várias outras coisas, quando eu faço essa codificação dos genes, Quando eu consigo programar a base genética dos animais, de micro-organismos, então eu consigo fazer isso. Então tá correto. Vamos analisar aí a capacidade da bactéria Mycoplasma capricornis de expressar as suas proteínas na bactéria sintética e essas serem usadas na indústria. Não, eles não conseguem expressar as proteínas. Então a alternativa correta é a letra D, que o quê? A possibilidade de programar geneticamente micro-organismos, ou seres mais complexos para produzir os medicamentos, vacinas e combustível. Então, o que acontece? Com a inserção do material genético de um organismo, ele trata-se de uma formação de um organismo geneticamente modificado. Ainda que não necessariamente um transgênico, Então, a ideia de inserir esse material genético é de que esse indivíduo possa sintetizar substâncias que podem ser de interesse econômico, médico, como a produção de medicamentos, vacinas, combustível. Então, tudo isso, por mais que ele às vezes não vinha a ser um transgênico, essa possibilidade de fazer esse material genético, ele cria novos produtos, Por isso que a alternativa
D. Nossa, questão 5 do Enem de 2013. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplasto, em substituição a uma metodologia clássica de inserção de transgênio no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes, com diversos filamentos biotecnológicos. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucariontos, não fotossintetizantes. Como as levaduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores, considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em levedura? Então ali, o cloroplasto ele faz o quê? Ele ajuda que a planta faça respiração celular, né? Gere energia na planta. No ser humano a gente não tem isso, então a gente vai obter através da alimentação. Mas qual é a organela que vai sintetizar a glicose e gerar energia, como o cloroplasto faz na planta? É o que? A mitocôndria. A mitocôndria, né, devido à sua origem do simbiótica, ela possui o seu próprio DNA. Então, a presença desse DNA próprio, ele vai o quê? Favorecer que essa organela seja utilizada como uma transgenia. Coisa que as outras organelas, elas não têm. Né? Não tem um DNA próprio, só a mitocôndria consegue fazer isso. Então, a alternativa correta, a outra organela que ela podia ser utilizada, né, como essa estratégia de transgene, é a letra B, mitocôndria. A gente vai ficando por aqui. Espero, né, que vocês continuem acompanhando, não desista, né, vamos persistir aí. A gente já tá no PET volume 4, então vamos seguir firmes, fortes. Não deixe de inscrever o canal e acompanhando as correções. E até a próxima!